A gente vai falar de um prédio que estava muito em voga, eu acho que ainda está, talvez, que é o The Line. Já ouviram falar do The Line? O The Line, para quem não conhece, gente, é um surto saudita. Um surto saudita. Eu poderia acabar aqui essa explicação. O The Line, ele é um surto saudita porque é uma cidade linear. E uma cidade linear já é um problema por si só. Mas a questão não é nem a questão do projeto em si, mas trazendo para esse ponto da sustentabilidade. Eu dei uma estudada no The Line e tem algumas fontes que trazem alguns problemas gravíssimos do The Line, que é sobre o governo, sobre uma certa ditadura até, né, desse governo, aonde as pessoas não podem tecer críticas sobre o The Line, né, lá na Arábia Saudita. Isso, o governo, tá, estabelece isso com punições, né, a cargo de punições. Então, um jornal não pode emitir uma nota criticando o projeto do The Line, os arquitetos não podem tecer críticas sobre o The Line, né, porque terão punições. E para você que acha que isso é um surto, que isso nunca vai acontecer, depois você dá um Google também, coloca lá imagens de satélite e olha, o The Line ele já tem fundação. Tem várias multinacionais já envolvidas, grandes multinacionais envolvidas no processo da fundação, já está tudo acontecendo, já consegue se ver o rastro do The Line. Então, realmente, e se eu não me engano, eu até esqueci de pesquisar, se alguém puder pesquisar e colocar aqui pra gente, ele está previsto para ter a sua conclusão em 2030, tá, gente? E a Arábia Saudita, eles são meio... Eles fazem, assim, não é igual o Brasil que começa uma obra e daqui 10 anos iniciam de novo, não. Então, pode ser que em 2030 a gente já tenha esse deadline acontecendo. Bom, então, e por que eu estou trazendo o The Line aqui para vocês? Porque ele é o exemplo perfeito de tudo que a gente está trazendo até então. Por quê? Porque ele não vai atender esses três pilares da sustentabilidade, né, o The Line. Então, do ponto de vista da sustentabilidade, ele tem uma pegada de carbono imensa. Agora, eu não me recordo, mas eles comparam até com certos países que ele tem a pegada anual maior do que um país, tá? Na sua construção, para que ele seja construído. Então, é uma pegada de carbono imensa. E ele está sendo construído no meio do deserto, tá, gente? Realmente é um surto. Então, ele está sendo construído, eles querem provar que isso pode acontecer. E aí, depois a gente tem um social, que também tem esses problemas, né? Que eles relatam com essas obras, com tudo que tá acontecendo, né? Ou seja, as pessoas não podem tecer críticas, então a gente tem esse problema social em relação a essa construção, né? Percebe-se se você não pode, se você não é livre para tecer uma crítica, né? Já tem um problema social. E o econômico, que são bilhões, trilhões para se fazer esse surto aqui, para além da distribuição de renda, né? Que a gente poderia pensar sobre isso. Bom, né? A gente pode pensar sobre essas questões. Só que, para além disso, dessas problemáticas, outro ponto que eu acho importante a gente pensar é o The Line, olha como que é essa questão, e aí volta até naquele slide anterior que eu falei para vocês, que existem esses mecanismos, existem esses atores, né, a indústria e o mercado, mas existem os estereótipos. E os estereótipos, percebam, que ele vai viajar tão longe, mas tão longe, que ele não está no Brasil. A gente não está falando de um estereótipo da sustentabilidade que é inerente ao Brasil. Não, a gente está falando do planeta, tá? Perdão, do mundo, tá? Quiçá do planeta, não sei. Mas a gente está falando realmente de uma escala muito grande. Então, quando você olha para o The Line, ele está atendendo aqueles estereótipos. Quais são esses estereótipos? É muita vegetação numa fachada, como esse prédio que eu estou colocando aqui para vocês. À minha esquerda, tá? Esse não é o The Line, tá, gente? É um prédio. Mas ele também traz esse estereótipo perfeitamente para a gente. Então, observem, se a gente desnuda esse prédio, se a gente tira essa vegetação, basicamente o que a gente tem é um prédio envidraçado. Para o Brasil, não funciona. A gente já discutiu sobre isso. Talvez, né, em outros países, na Europa, isso funcione. Ok, no Brasil não. Mas se tem essa falsa impressão de que você tem um prédio todo envidraçado, mas quando você coloca a vegetação, e aí tem prédios que tem grandes árvores, né, nessa sacada, você tem um prédio sustentável.
Quando, na verdade, e aí a gente tem que perceber essa morfologia mesmo, porque, percebam, somos técnicos, né, de alguma forma, somos arquitetos, a gente não pode deixar se enganar como as pessoas. E tem muitos arquitetos que se enganam, tá? Eu não estou falando de leigos, existem muitos arquitetos, inclusive estudantes que estão fazendo TCC, que colocam o título de sustentabilidade no TCC, quando a gente vai ver, na verdade, não é. E aí, à minha direita, eu tenho uma casa que é super simples, uma casinha de palafita. E essa casa, percebam, ela é muito, mas muito mais sustentável do que esse prédio que se rotula sendo sustentável. Por quê? Se vocês perceberem, é uma casa, né, que está sendo responsiva às condicionantes, ou seja, as marés sobem e aí ela se ergue do solo, né, através dessa palafita, ela se propõe a isso justamente para que atenda uma condicionante, está utilizando materiais que são vernáculos, né, as aberturas, a gente consegue ver algumas técnicas, ou seja, do ponto de vista, olhando para aqueles 3 pilares, e não esqueçam deles, né, o social, o econômico e o ambiental, ela é muito mais sustentável do que esse prédio, que é um prédio que quando um leigo olha, se um leigo olha para uma casinha dessa e olha para um prédio e você perguntar, eu creio que ele diga que o prédio, né, esse prédio à minha esquerda, ele seja muito mais sustentável do que essa casinha, quando na verdade não. E aí percebam, por que a gente está falando isso? Porque a gente está falando de desenho, de processo de concepção, de escolha de projeto. O que a gente tem aqui é um prédio com uma sacada, um prédio, até do meu ponto de vista estético, de gosto estético duvidoso, mas é um prédio que é um prédio normal, que só tem planta, né? E isso não caracteriza ele como sendo sustentável.